Estamos começando mais um Café e Prosa e hoje vamos conversar com Frei Gilvander. Ele é militante de movimentos populares e participa na luta pela moradia popular em nossa cidade e no estado de Minas Gerais. Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos bater um papo com Frei Gilvander. Ele é da Comissão Pastoral da Terra e liderança do movimento popular aqui no estado de Minas Gerais. Frei Gilvander, muito obrigado pela sua presença. Vou te servir um cafezinho para a gente iniciar essa nossa prosa. Aí, obrigado. Frei Gilvander, nós já conhecemos há algum tempo nessa luta popular que enfrentamos no nosso cotidiano. E uma das questões centrais é a questão da moradia. O Brasil hoje tem em torno de 9 milhões de famílias sem casa e que vive uma vida bastante desfavorável do ponto de vista da construção da família, da sociedade. Como é que você vê essa luta agora da moradia, do espaço urbano e da luta dos movimentos sociais nesse universo de 9 milhões de famílias sem casa e sem lugar para morar? Gilson Reis, primeiro revelar minha alegria de estar aqui proseando com você sobre um assunto tão importante, né, que envolve a vida de milhões de pessoas, como você dizia aí, né? Olha, Gilson, eu sou filho de família sem terra, né, no alto dos meus 50 anos de idade, mais de 30 anos dedicado aí à luta pela reforma agrária, como assessor da Comissão Pastoral da Terra e acompanhando a luta do MST, as ocupações do campo. Nos últimos 10 anos, senti um apelo de, além de continuar apoiando a luta pela reforma agrária, apoiar também a luta pela reforma urbana. Porque, preto no branco, infelizmente, a reforma agrária está praticamente parada, né, em grande parte até andando para trás, porque o processo de concentração fundiária no país acontece. Continua o êxodo rural e o inchaço nas grandes metrópoles. E diante desse quadro, a reforma agrária, o povo não sendo distribuído em cima do território brasileiro, né, a questão da habitação está mais grave. Você está montando nas cidades e as dificuldades. Exato. E aí você citava o dado aí, a nível de Brasil, 9 milhões de famílias sem casa. Em Minas Gerais, estima-se cerca de 1 milhão de casas o déficit habitacional. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o déficit habitacional está acima de 200 mil casas. Em Belo Horizonte, na capital mineira, o déficit habitacional está acima de 150 mil casas. 200 mil na região metropolitana? 200 mil na região metropolitana e em Belo Horizonte cerca de 150 mil. Né? Uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, com base em dados de 2010, de 4 anos atrás, atestava um déficit habitacional de 78 mil na capital mineira. Né? Mas como a gente sente, a coisa está muito grave. Então, preto no branco, nos últimos 7 anos, só assim em ocupações mais organizadas, porque são centenas de pequenas ocupações, na região metropolitana nós estamos com mais de 25 mil famílias em ocupações, isso significa 100 mil pessoas. 25 mil. Na região metropolitana. E em Belo Horizonte, nos últimos 7 anos, tem cerca de 17 mil famílias, o que significa aí umas 60 mil pessoas lutando aí para evitar os despejos. Então a situação é gravíssima e o que eu percebo, Gilson, é que o povo não está mais tolerando sobreviver debaixo da cruz do aluguel, que como ontem, quando nós estávamos acompanhando uma ocupação na cidade administrativa, né, uma ocupação de Ribeirão das Neves, em Areia, e uma senhora dizia assim, Frei Gilvander, nós estamos aqui porque nós estamos desesperados, cansamos, não toleramos mais pagar aluguel. A gente toma o café da manhã com aluguel, almoça aluguel, janta aluguel, dorme com aluguel. É um veneno que come diariamente no prato dos pobres. A grande parte dos salários, né? Frei Gilvander, a ocupação urbana, ela vem com a saúde, porque isso melhora a condição de vida, a educação, cria-se o núcleo familiar, porque você organiza a família de forma melhor, melhora as relações sociais, diminui a violência. Então, a casa está envolvida num conjunto de outras questões que envolve a vida cotidiana de uma grande cidade como Belo Horizonte e região metropolitana. Como o senhor vê essa questão aí do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, de um lado, e a ausência completa de um programa no governo dos estados, por exemplo, nos últimos 12 anos, o governo Aécio Neves, que não tem nenhum programa de moradia popular. Como é que você vê essas duas contradições entre um programa que se pretende urbanizar parte das cidades e construir casas populares e do outro um projeto que sequer
toca no assunto. Como é que é esse antagonismo entre esses dois projetos? Como é que você avalia essas duas posturas desses dois governos? Olha, primeiro, o governo do Estado de Minas está no banco dos réus porque nos últimos 20 anos não construiu nenhuma casa, zero casa, na região metropolitana, né? Construiu pouquíssimas, apenas 28 mil casas, em cidades do interior de Minas. Então, assim, está devendo muito. Depois, o prefeito de Belo Horizonte também está na berlinda, porque a capital de Minas é a capital onde se fez o menor número de casas ou apartamentozinhos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Uberlândia, por exemplo, uma companheira nossa de luta, a Charlene, esteve lá no último final de semana. Uberlândia já entregou mais de 5 mil moradias, 4 mil casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sei. E em Belo Horizonte entregou apenas 1.380 casas. Então o déficit é grandíssimo. Agora, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, Gilson Reis, eu acho que tem que ter sido o seguinte, assim, em parte, o governo federal, a presidenta Dilma, está de parabéns por ter lançado esse programa. Porque, como você foi no governo Lula, né, anterior, né? Ela continuou fazendo Ela continuou, porque o déficit habitacional é grandíssimo, estava acima de 10 milhões de casas e tal. Agora, o programa Minha Casa Minha Vida tem certas ambiguidades e contradições que a gente precisa estar atento. Por exemplo, ele é basicamente duas linhas, o Minha Casa Minha Vida via empresa ou Minha Casa Minha Vida via entidades. Então, na luta das ocupações urbanas, o povo não está, principalmente aqui na região metropolitana, principalmente em Belo Horizonte, o povo das ocupações não está aceitando Minha Casa Minha Vida via empresa. Por quê? Quem mais ganha com isso é a empresa que constrói. E depois, os predinhos, os apartamentos são muito pequenos, né? E tem pesquisas aí, dissertação de mestrado, tese de doutorado, demonstrando, e inclusive relatório da Prefeitura de Belo Horizonte, da Polícia, do Bombeiro, do Ministério Público, atestando que as famílias não suportam sobreviver dentro daqueles apartamentos de 49 metros quadrados mais do que 1 ano, 2 ou 3. O Padre Pide, que tem mais de 50 anos dedicado à luta... Uma grande liderança da região norte da cidade. 10 décadas aí lutando a defesa do sem casa, o Padre Pide fala assim, Frei Gilvander, construir esses predinhos, 4, 5 andares, sem elevador, um apartamento muito pequenininho, isso é uma forma disfarçada de ir pouco a pouco expulsando as famílias para a periferia da região metropolitana. Ele falou, eu aposto que esses predinhos que estão sendo construídos, não só no Minha Casa Minha Vida, mas também no programa Vila Vivo, né? Ele falou, daqui a uns 4, 5, 6 anos vai chegar uma grande empresa, vai comprar o prédio inteiro, implodi-lo, e construir ali um prédio com apartamentos mais confortáveis. 30 andares, como propõe o Márcio Lacerda na verticalização da cidade. Ou então, e aí fazer apartamento, como, por exemplo, eu fui lá no Belvedere, vi lá um prédio de 18 andares, quantos apartamentos tem? 18 apartamentos. Um apartamento por andar. Falei, qual a área? 300 metros quadrados, cada apartamento. Aí é diferente, 300 metros é uma coisa agora. Colocar uma família inteira de 4, 5, 6 pessoas dentro de 49 metros quadrados, muito pouco. Então, o grito, e eu acho que precisa ser fortalecido no programa Minha Casa Minha Vida, é o programa Minha Casa Minha Vida via entidades, que é as associações, com o CNPJ e tudo, né? Fazer o projeto com o governo federal, através da Caixa Econômica, receber o dinheiro, e aí tem inclusive a possibilidade de uma parcela do dinheiro ser destinado para pagar o terreno quando for necessário, e o povo fazer em autoconstrução. Aí os arquitetos nossos, do Grupo de Arquitetos Sem Fronteira Brasil, arquitetos da PUC Minas, da UFMG, atestam que pode-se fazer não predinhos, mas casas, ou muitas vezes um sobradinho, uma casinha embaixo, outra em cima, um pouco mais alargado, com um quintalzinho. Então, viabiliza mais essas relações sociais e humanas que você fez referência no início. Ou seja, tem outras alternativas que poderiam ser melhor adaptadas à situação atual. Inclusive, por exemplo, nas ocupações, o grito do povo é assim, nós queremos o terreno, libere o terreno, né? Inclusive, numa marcha que nós fizemos há uns 15 dias atrás para a Prefeitura de Santa Luzia, foi surpresa para nós, o prefeito de Santa Luzia diz assim, falou, olha, eu, Calixto, prefeito de Santa Luzia, aqui sou radicalmente contra essa proposta do prefeito de Belo Horizonte de construir predinhos aqui em Belo Horizonte, mas na divisa com Santa Luzia, porque o povo não suporta isso. E ele falava assim, não, tem que doar terreno para o povo e o povo vai devagarzinho, igual o João de Barro, construindo a sua casinha.
Claro que ele é esperto também. Se está na divisa com Santa Luzia, colocar lá 8 mil famílias é menos problema para a municipalidade de lá do que colocar 75 mil famílias, como quer o prefeito de Belo Horizonte, né? O certo é que esse grave problema da habitação, como qualquer política pública séria, tem que ser organizado ouvindo o povo, com participação popular. Em Belo Horizonte, o prefeito tem afirmado que Belo Horizonte não tem espaço para realizar o programa. Isso é verdade? Belo Horizonte não tem espaço, por isso que a política da prefeitura é tão tímida em relação à questão envolvendo as moradias populares? Ô Gilson, isso é em parte verdade, mas em grande parte é mentira. Por vários motivos. Primeiro porque foi discussão nos últimos 2 anos aí, mais de 120 terrenos da prefeitura e o Márcio Lacerda insistindo em que tem que vender esses terrenos, né? Chegando até o ano passado aí, uma coisa para mim muito esquisita, criar uma empresa aí, BH Ativos, e que passou para 59 terrenos. Exatamente, grandes terrenos da cidade. Para então, como é que diz que não tem terreno e depois tem mais de 120 terrenos e está querendo vender esses terrenos para iniciativa privada? E depois também já está comprovado aí que tem inclusive faculdades que invadiram terrenos públicos e que continua lá. E o prefeito não entrou com reintegração de posse. Na região oeste. Né? Com a firmeza, com a intrepidez, como entra no caso quando é os pobres que ocupam o terreno. Outro indício de que tem terreno, né? Por exemplo, a região do Isidoro, que está agora com 3 ocupações urbanas lá, ocupação Rosa Leão com 1.500 famílias, ocupação Esperança com 2.560 famílias e a ocupação Vitória com mais 4.500 famílias, quer dizer, as 3, mais de 8.000 famílias, ocupações que já estão completando mais ou menos um ano aí de história aí. Na região nordeste da cidade, aqui, né? Na 10ª regional. O vetor norte, né? Tal. E lá, por exemplo, lá tem terrenos que são, quem está reivindicando a propriedade, a família Werneck e várias outras pessoas e empresas que tem lá, e que nós chegamos, são mais... Tem o Quilombo Mangueira também, que está lá também, mas naquele bloco ali, Granja Werneck, João do Isidoro e tudo, terreno dos Werneck são 3 milhões de metros quadrados, são 300 hectares. Depois tem outras pessoas lá que tem mais de 200. Então, só ali tem mais de 500 hectares de terra, né? Próximo a Santa Luzia, Sabará e tudo. Não falta terra, então. Então, não falta terra. Aí o plano é o seguinte, porque inclusive o prefeito, num pacto aí com os empresários, resolveu criar lá a 10ª regional. A proposta é construir 75 mil, né? Alguém já me disse, olha, era para construir lá um condomínio de classe média, média alta, com lotes de 1.000 metros quadrados e tal, mas aí como as ocupações melaram o projeto, eles baixaram um pouco a bola e disseram, não, nós vamos construir agora 13.150 apartamentos, 70% vai ser para de 0 a 3 salários mínimos. Então, só na região do Isidoro ali, em cerca de 500 hectares de terreno, tem terreno demais. Outro exemplo que tem terreno, na região do Barreiro, onde estão as ocupações Camilo Torres, Irmã Dorte, Helena Silva e a ocupação Nelson Mandela, e essas 4 ocupações com mais de 1.000 famílias, e lá já temos 6 ações civis públicas, né, lideradas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, defendendo as comunidades, e que estão arguindo que ali, onde estão aquelas ocupações, no Barreiro, ali é cerca de 150 hectares de terra, que até o início da década de 90 eram terras públicas devolutas, mas que o governo de estado, através de CODEMIG, CODEMIG e CDI, com a desculpa que era para criar ali um distrito industrial do Vale do Jatobá, repassou para empresários sem licitação, por preço irrisório, né, com cláusula contratual de que as empresas deveriam, nos terrenos, construir um empreendimento industrial para gerar emprego dentro de 12 meses, ou no máximo 24 meses. Isso passaram uns 20 anos e por lá já passou Banco Itaú, Bradesco, Marcos Valério, Banco Rural, especulação. Então lá, parte das empresas vigoraram, estão lá. E tem terrenos abandonados lá também lá. Então nós estamos arguindo, judicialmente inclusive, que ali dá para se resgatar muitos terrenos e fazer projeto habitacional. Inclusive aonde a prefeitura exigiu e fez
com apoio da Polícia Militar de Minas, o despejo da ocupação Eliana Silva, alegando que era área ambiental. O terreno está lá abandonado. Então, tem terreno sim. O que precisa é ter a grandeza, a sensatez de dialogar com os movimentos sociais idôneos, como as Brigadas Populares, como a MLB, a Comissão Pastoral da Terra e tantos outros aí, dialogar e ouvir com o povo, tem saída sim. Então hoje você falou no Vetor Norte e na região do Barreiro são 8.000 famílias e vários outros movimentos que esparramados na cidade. Na verdade, há uma posição do prefeito de não negociar. Nós temos visto várias manifestações, ocupações já há muito tempo e não há nenhuma sinalização da prefeitura. Como é que vocês enxergam esta gestão municipal em relação ao movimento de moradia e como é que vocês têm discutido o enfrentamento a essa situação contrária aos movimentos aqui da cidade? Gilson Reis, ótima pergunta. Olha, em Belo Horizonte nós estamos no meio de um gravíssimo conflito social, né, liderado aí por várias frentes. Uma é o déficit habitacional imenso, a pressão que as ocupações estão fazendo. Outra é o descontentamento do funcionalismo público municipal, né? Tá a greve aí do setor de saúde, educação, teve também dos garis, né? Descontentamento. Então, preto no branco, muita gente fala assim, olha, o prefeito Márcio Lacerda é o pior prefeito da história da capital de Minas. E depois, eu acho muito temerária essa postura de continuar essa intransigência, assim, não conversamos com os movimentos sociais nem com os pobres. Com os empresários sempre. Exatamente. E depois, hoje, assim, o povo pobre, injustiçado, já descobriu. Nós estamos vendo agora, vivendo no mínimo, a influência de vários fatores, mas dos quais eu destaco 3. Nós estamos pós as manifestações de junho de 2013. Então, assim, aumentou muito mais no meio da classe trabalhadora empobrecida que a forma de conquistar direitos fundamentais humanos é através da luta coletiva. Segundo, nós estamos também sob a influência positiva de ocupações que estão demonstrando que são viáveis, como a ocupação da Andara no Céu Azul, né? 1.150 famílias lá, dentro de 5 anos já construiu cerca de 1.000 casas de moradia, um bairro organizado, com a Avenida da Andara com 35 metros de largura, com 300 hortas nos quintais, a ocupação Eliana Silva. Então o povo, olha, aquelas da Andara deu certo, a ocupação Eliana está dando certo. E dentro de um ano, a ocupação William Rosa, Eliana Silva, o povo construiu 300 casas, então o caminho é por aqui. E terceira é que assim, com a especulação imobiliária, o preço dos aluguéis vão subindo. Então, todas essas obras para viabilizar, segundo eles, Copa e para fortalecer o capital, elevam os aluguéis. Aí arrocha o povo, a cruz aumenta. Vai expulsando para a periferia para outras cidades. Inclusive, até o próprio o Dr. Rômulo, o secretário da Secretaria de Defesa Social do governo de Minas, chegou à conclusão, falou, olha, não tem condições, diante de um grave problema social desse aí, a prefeitura não faz política pública. Governo tímido, os empresários deixam os terrenos abandonados. Agora você vai achar que a polícia vai resolver um problema social com uma atitude de força? Não vai, né? Então a saída mais sensata, que nós sempre, é a questão simples, é dialogar. E exemplo disso nós temos. Em julho do ano passado, Gilson, você nos acompanhou naquela ocupação, por 2 dias, dias 29 e 30 de julho de 2013, quando um grupo dos movimentos sociais ocupou a prefeitura de Belo Horizonte, e aí o Márcio Lacerda teve que sentar na mesa conosco, aí ele firmou um pacto lá com 7 ocupações. Né? Vamos conversar. Enquanto estava vigorando esse pacto, nós fizemos reunião com o secretário da Regional Norte, e aí, falou, olha, o povo não aceita o despejo, em contrapartida, tinha 99 famílias ocupando uma área ambiental lá, nós conversamos com a coordenação e fomos conversando com todas as famílias, retiramos 99 famílias da área ambiental, o povo foi acolhido no interior da ocupação, partilharam os lotes e tudo, e funcionários da prefeitura veio atrás, fazendo a cerca, né, e colocando a placa, área ambiental. Então, é exemplo positivo da beleza que é trabalhar ouvindo o povo que luta de forma organizada. Melhora para todo mundo, tem mais preservação ambiental, tem mais cidadania, menos violência. O caminho é o caminho do diálogo, da conversa e não da intransigência. Organizar, dialogar e avançar. Prefeito, nós estamos encerrando, foi um bate-papo muito rápido, mas queremos contar com a presença sua aqui em outros momentos do Café e Prosa, porque é um tema de muitas questões que envolvem. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigadão, E Gilson. até um próximo bate-papo. Muito obrigado. Obrigadão. E queria já agradecer também, te parabenizar pela edição daquele livro que ajuda a desvendar os meandros de Minas Gerais. Viu? Obrigado. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo e até um próximo programa.